Eu moro nos Estados Unidos há quase 2 décadas. E tem certas coisas aqui que até hoje eu ainda não consegui me acostumar totalmente. Fica aqui comigo e eu vou te contar coisas que qualquer brasileiro que vem pra cá tem um pouco de dificuldade de se adaptar. Are you ready to go? Let's go! Oi gente, meu nome é Fernanda Darren e este é o canal Let's Go English, onde você aprende inglês de uma forma descontraída e prática. Também temos muito sobre a cultura americana, então se esta é a sua primeira vez aqui, muito bem-vindo! E pode já ir se inscrevendo, apertando a barrinha vermelha e também ative o sininho de notificação para saber quando eu postar vídeos novos. Postamos 2 vezes por semana no mínimo, então fique de olho para não perder nenhum vídeo com muitos assuntos interessantes aqui. E hoje eu vou falar então de coisas nos Estados Unidos que realmente chocam brasileiros quando eles vêm para cá. Como primeira coisa, mesmo aqueles de vocês que vêm só para visitar, vocês vão querer fazer compra, porque é uma das coisas que os brasileiros adoram fazer aqui são as compras. Se você é novo nos Estados Unidos, você vai perceber que nos Estados Unidos eles cobram taxa, mas essas taxas elas vão aparecer somente na hora do pagamento no caixa. São diferentes em cada estado e dentro de um mesmo estado, como exemplo Nova York, variam de preço. Em Nova York é de mais ou menos 4%, porém, dependendo da região de Nova York, pode mudar. E tem muitas regrinhas, mas o importante é você saber que se você tem, por exemplo, $50, quer fazer uma compra que custa exatamente $50, não vai ser possível. Certas coisas são isentas, como por exemplo, roupas. As roupas, normalmente, elas são produtos que você não precisa pagar taxa. Muita gente nem sabe disso, mas é uma realidade em Nova York e New Jersey. Eu vou falar de Nova York, porque é um lugar que todo mundo visita, mas eu moro em New Jersey e tem muitas coisas parecidas nos dois estados. Como eu disse, vai depender de cada região dentro daquele estado. Não importa o tamanho da loja, pequena ou grande, pode ser até na vendinha. Não é como uma vendinha no Brasil, que você vai comprar uma coisa, faltar umas moedinhas. Ah, não tem importância não, filha, deixa pra lá. Aqui não tem jeito. Resumindo tudo, nunca faça compra nos Estados Unidos com dinheirinho à conta da mercadoria. Não vai dar certo. A segunda coisa, gente, é sobre as refeições. A grande diferença aqui é no almoço. O almoço para nós brasileiros é muito importante, aquela refeição grande. A hora do almoço nos Estados Unidos é como se fosse aquele lanchinho da tarde. Cada um procura o seu, não existe aquele compromisso de sentar na mesa com sua família para ter essa refeição. This is a tasty burger. Acontece mais ou menos naquele meio do dia, mas o nosso almoço, aquela refeição maravilhosa que todo mundo se junta, o que é mais preparada, não existe. Lunch é a tradução do almoço, mas o almoço na realidade é um lanche. Esquisito, né? O jantar é muito importante, né? E eu sei que muitas casas americanas são dessa forma. O café da manhã é importante, o jantar é a refeição mais importante ainda, que o café da manhã não necessariamente se reúne, mas a hora do jantar é que a família se reúne. Todo mundo já está em casa, vamos conversar sobre o dia. Eu cresci jantando no Brasil, tinha almoço e janta. Mas o que eu tô vendo acontecer muito no Brasil hoje é aquele lanchinho da tarde. Vocês não estão jantando tanto. Coloca aqui nos comentários se ainda tem alguém aí que está assistindo que tem um jantar. Então é bem perceptível para o brasileiro que vem para os Estados Unidos já de cara. Especialmente quando você mora na casa de americano, como eu morei no começo. Eu ficava assim, que hora do almoço? E nunca acontecia. Então, você via um pegar um sanduichinho aqui, às vezes terminando o trabalho ainda já comendo, o outro fazendo outra coisa. Nós quebrado, mas cara que é merenda. Realmente é uma coisa chocante, que é normal pra gente, não é pra eles. Então, saiba disso. Quando você chegar, não espere um almoço como o nosso, porque a menos que você prepare o que você está ficando com brasileiros, isso não vai acontecer. E, gente, essa terceira coisa, pra mim, é a pior das diferenças. O sistema de medidas nos Estados Unidos. Eles vão usar as milhas, no lugar do quilômetro, para medir distância. Altura e comprimento, eles usam feet no lugar dos metros. Buddy, how far? 10 feet. É a tradução em pés, né? Eu meço 1,63 m, 5 feet and 4 inches. No lugar do centímetro, eles vão usar polegada, que é o inch, eles vão ter as libras em comparação com os quilos.
Eu peso 120 libras. Nossa, eu peso mais de 100, o que é isso? Se você pisa numa balança de cara e você não sabia disso, você se assusta, obviamente. E claro que você vai ver que não é possível, porque todo mundo adulto já sabe, já tem uma ideia do peso, né? Para medir líquidos, o galão e a onça, que é gallon and ounces, são as unidades mais usadas. Com relação à temperatura, vocês sabem que eles usam o Fahrenheit em comparação com o Celsius nosso. E por aí vai. Você vai viver aqui, realmente, você tem que saber algumas dessas coisas. Eu acho que é uma das partes piores. Mas tem mais. Gente, uma outra coisa que vocês vão ficar surpresos é a questão de não ter filas especiais para grávidas e idosos. Oi? Estados Unidos, um país desenvolvido? A resposta é não. Eles dão muita atenção para o deficiente físico. Na realidade, quaisquer lugares que tenham escadas vão ter uma rampa, né, para a cadeira de rodas. O estacionamento é preparado, tem vagas especiais para o deficiente físico, mas infelizmente para as grávidas não tem. E aí, se você entra em qualquer lugar que a fila é gigantesca e está dando voltas, a grávida não vai ter um lugar especial. Eu precisei ir para o Brasil sozinha na época que eu estava grávida da minha filha. Quando eu cheguei no Brasil, assim que eu pisei em território brasileiro, eu me contento em lembrar da diferença até hoje, porque eu me lembro que um senhor jovem ficou assim, horrorizado que eu estava tentando pegar a minha mala, daquela esteira rolante, e ele simplesmente falou: gente, o que é isso? Uma grávida fazendo isso? Não, deixa eu te ajudar. Eu falei: uau! Eu gostei muito daquilo, porque eu falei: gente, que delícia ter passado um pouquinho da minha gravidez no Brasil, porque foi realmente bastante especial. Nos Estados Unidos não tem nada disso. Tampouco para os idosos. Os idosos também não têm filas preferenciais. E a gente está falando de um idoso mesmo, de velhinho, não é só aquele idoso atlético que tem boa forma física, mas que já tem a idade, que aí ele enquadra lá no preferencial aí do Brasil. Não é isso, não é deficiência. Então, outra coisa que é diferente, gente, é a data. O jeito que o americano escreve a data é diferente do Brasil. Muita gente já sabe disso, tem gente que não sabe. Eles colocam o mês primeiro. Então, é mês, o dia e o ano. E pra gente não faz muito sentido, porque a gente tá acostumado com o dia primeiro. Pra gente é meio que uma ordem crescente, né? Dia, mês e ano. Pra eles colocam o mês na frente e continua o dia e o ano. Isso aí é fácil de acostumar. Só que na hora que você vai escrever, ou você vê escrito, por exemplo, 4/3 não é 4 de março, é 3 de abril. E quando você vê rapidinho, porque o seu cérebro já está tão acostumado no Brasil, da forma brasileira, de repente você fala: ah, peraí, que às vezes dá aquela coisinha, mas essa é uma coisa fácil. Então, só para vocês saberem disso, porém, não é uma das partes difíceis de se adaptar, E vou falar uma outra coisa dos americanos que é muito diferente do Brasil também. É só mais uma diferença cultural. O americano, quando ele vai à sua casa, ele fica muito à vontade. A nossa cultura não é esse tipo, é de pedir licença para entrar em casa. Não tem nada disso aqui nos Estados Unidos. Já que é meu amigo, eu já deixei entrar, ou minha amiga, tu não vai pedir licença para entrar na minha casa, é normal. Eu tenho histórias, por exemplo, que alguém chegou na minha casa e já começa a te ajudar com tudo. Lava vasilha, essas coisas a gente gosta, né? Não, mas mesmo mais que isso, tipo, abrir sua geladeira para fazer bebidas para ele. O americano é prático e ele não quer te incomodar. Para ele, essa coisa de você servir, tem que lembrar aqui, gente, que o americano ele não está acostumado com um servindo o outro. A gente que tem muito isso no Brasil. Pagar uma funcionária para trabalhar na sua casa, para fazer sua comida, para cuidar da sua roupa. Isso não é normal aqui. Então, como o americano já toma conta de si próprio, então ele não quer acarretar problemas para você também quando ele chega na sua casa. E daí o que acontece? Quando você vai fazer uma comida, ele te ajuda. A gente pode até estar cuidando se for a primeira vez dele na sua casa e tal, você oferece e tal. Na verdade, quando entra numa casa nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles falam: do you want something to drink? Would you like something to drink? Você quer uma bebida? É muito normal, é igual restaurante. Você chega no restaurante, você quer uma bebida? É de imediato, nem que seja só água. Mas eles chegam para te cumprimentar ou para te sentar, digamos, no restaurante, e eles então vão te oferecer uma bebida. Mesma coisa na casa. Mas para pegar uma segunda bebida, é bem possível que ele já vai se levantar e vai se servir. É típico do americano. Eu sei que para brasileiro isso pode parecer um pouco estranho, porque na verdade eu tenho amigas brasileiras, por exemplo, que falam: nossa, mas fulano é muito entrão. Que isso, gente? Já foi chegando na minha casa, já foi abrindo as coisas. Eu, por exemplo, gosto quando as pessoas ficam à vontade na minha casa. Eu não me importo que abra minha geladeira,
Realmente, eu literalmente não importo. Se eu te conheço, você é meu convidado, fica à vontade, é assim que eu gosto. Se você abre uma gaveta para pegar colher, pegar o que for, pode abrir, você está na minha casa, não importa. Eu sei que essa regra não é geral. Eu sei que tem gente que não gosta. É diferença cultural. Então, uma outra coisa que é muito diferente nos Estados Unidos, a escola a gente chama de o dia inteiro, porque não existem os turnos, né? Ah, fulano estuda de manhã, meus filhos estudam à tarde, ou como é no Brasil, não é assim aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, seus filhos vão para a escola, mais ou menos, eles começam um pouquinho mais tarde, tipo umas 8, mais ou menos. Depende muito da escola, depende do distrito, depende do estado, depende de um monte de coisas, mas normalmente o horário escolar ele é bem maior do que no Brasil. E uma razão para isso é que no final de junho até o comecinho de setembro é o verão e as crianças estão de folga. Então o verão para eles é bem longo de férias. E por isso é que eles têm esses dias longos de aula para compensar. Só que assim, quem chega, especialmente se os pais mudaram do Brasil e trouxe as crianças para cá, agora essas crianças vão ficar o dia inteiro na escola e isso pode acarretar um pouco de problemas. Por exemplo, a minha filha, eu tenho que ficar vigiando ela para comer, porque eu tenho que ficar lembrando, ela não é fominha, assim, não tem muita fome. E não é bom porque tá crescendo, né? Então, o que acontece? Ela levava, quando ela era menor, levava o lanche para a escola e ela não comia tudo. Então eu sei que ela não comia direito, porque ela tomava o café da manhã sem fome, era a hora do almoço que ela tinha mais fome. Só que o tempo é pequeno às vezes, ou fica conversando, sei lá o que acontece, ela não comia bem. Quando ela chega em casa, já são 3h30. Algumas das dificuldades de adaptação podem ser essas, especialmente se a criança vem do Brasil, que já está acostumada com aquele sistema, para então estudar aqui e se deparar com esse sistema, com essas muitas horas de aula, né, durante o dia. Então, como eu disse no começo, essas são diferenças culturais. Eu quis falar de coisas que realmente fazem diferença para o brasileiro quando ele chega nos Estados Unidos. Tem muito mais coisas. Coloca aqui o que você achou nos comentários, assuntos, sugestões de vídeos, outras coisas que vocês gostariam que eu falasse. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber notificações sobre vídeos. Por hoje é só e eu espero ver vocês em outro vídeo. Tchau!